Olá, muito bom dia. Hoje, dia 23 de agosto de 2022, você está no canal Todo Poder Emana do Povo. Esse é o Jornal da Manhã e hoje nós temos muitas notícias para comentar por conta, claro, da entrevista do presidente ontem ao Jornal Nacional, mas também temos outras notícias como o mandado de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal pudesse ir à casa de Luciano Hang e outros empresários que tiveram aí seus telefones sequestrados pelo jornalista do Metrópole, que anda passando informação por aí. Bom, para isso eu quero trazer já para a bancada aqui meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alan. Bom dia a todos. Pois é, ontem tivemos a entrevista do presidente, hoje essa notícia dessa ação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos debater sobre tudo isso, falar sobre tudo isso. E também meu amigo analista político, doutor Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alan. Bom dia, Gustavo. Bom dia a você que sempre nos acompanha no canal Todo o Poder Emana do Povo. E já vamos começar falando que a Polícia Federal fez operação por ordem de Alexandre de Moraes contra empresários acusados de defender supostamente um golpe de Estado em grupo de WhatsApp. A Polícia Federal cumpriu na manhã dessa terça-feira uma operação contra empresários acusados de terem defendido um suposto golpe de Estado em um grupo de WhatsApp. Decisão de busca e apreensão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os mandados são cumpridos nesta terça-feira em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará. São alvos dessa operação Afrânio Barreira Filho, Ivan Robert, José Isaac, José Coure, Luciano Hang, Luiz André Tissot, Marco Aurélio e Nair José. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma atualização. Bom, por enquanto, o que a gente sabe é que o ministro Alexandre de Moraes determinou, através de de um sequestro abusivo, ilegítimo, ilegal, de um jornalista do Metrópole que se infiltrou num grupo. A gente nem sabe como ele se infiltrou, ou se ele conseguiu capturar as conversas desse grupo, e através dessas conversas, então, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão. Gustavo Reis, nenhum desses empresários tem foro privilegiado para ser investigados, para ser alvos de uma operação da Polícia Federal, a mando do STF. Mais uma vez, nós continuamos vendo o ministro Alexandre de Moraes ultrapassando todos os limites, desrespeitando cada vez mais o ordenamento jurídico, Gustavo. Pois é, muito sério, muito grave o que aconteceu no dia de hoje, né? Como você já colocou, né, Alain? O STF não tem... Falando no popular, esses empresários não têm foro privilegiado, então não é o STF que tem que se encarregar de fazer alguma coisa contra eles. Aliás, o judiciário não faz nada, né? O judiciário não determina, não... Está tudo errado, tudo efetivamente errado. Agora, olhando de um modo mais amplo, o que representa isso? Nós vimos ali empresários apoiadores do presidente presidente Bolsonaro, presidente da República, um grupo de milionários, são empresários, todos eles muito bem-sucedidos, empresários grandes, empresários pesados em alguns setores, como dono da Tecnisa, construtora, da W3, que é a Vrobel, construtora, engenharia, o Isaac Pérez, que é dono da Multiplan. Multiplan é dono do Barra Shopping, do Morumbi Shopping, do Brasília Shopping, do Barra Shopping de Porto Alegre, entre outros shoppings, é a maior administradora de shopping center do Brasil. E o mais grave é que tudo isso que o Alexandre de Moraes fez hoje, ele complementa com o bloqueio das contas dos empresários, o bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais, tomada de depoimento como se bandido fossem, e a quebra do sigilo bancário desses empresários. Isso vai mexer com o mundo empresarial. Se a gente tem uma ala do empresariado que apoia o presidente Lula, e a gente sabe por que apoia o presidente Lula, a gente sabe que a grande esmagadora maioria do empresariado brasileiro apoia o presidente Bolsonaro. O pessoal do agronegócio, o pessoal da indústria. E esse tipo de ação temerária, né, abusiva, totalitária, como disse muito bem no seu tweet o Marcelo Rocha Monteiro, é uma ação totalitária, já que as pessoas estavam conversando de forma privada no grupo de WhatsApp,
só acirram os ânimos na véspera da eleição. Durante muito tempo, vocês nos ouviram falar assim, olha, vocês verão muitas coisas nos próximos dias, até a data da eleição. E a gente está vendo esse monte de coisa acontecer repetidas vezes. Agora, qual é o objetivo disso? Provocar uma reação do presidente? Deixar a base insatisfeita por uma não reação do presidente? Qual é o objetivo disso? A quem interessa o caos? A quem interessa a confusão? A quem interessa a balbúrdia? A quem interessa esse terror, esse medo? É um recado para que todos nós tomemos muito cuidado. Antes, quando acontecia com perfis pequenos, pessoas simples das redes sociais e um ou outro expoente da rede social, a coisa era no mundo dos apoiadores do Bolsonaro, aqueles que estão ali na rede social fazendo apoio, militância política nas redes. Agora foi para o mundo empresarial, pessoas grandes, como eu falei, pesos pesados. Alguns você nem sabia que apoiava o presidente Bolsonaro, mas que, como todo e qualquer cidadão, tem o direito de expressar seu sentimento, sua opinião política, etc. e tal. O que eles querem com isso? O que nós veremos daqui para frente? Essa é a grande pergunta. Todos nós temos que ficar com a cabeça fria, confiar no presidente, mas não deixar de ficar atentos para o que está acontecendo aqui. Assim como foi em outro país da América do Sul, especificamente, através do judiciário, a nossa sociedade foi sendo destruída, foi sendo combatida, foi sendo derrubada. A gente não quer que isso aconteça no Brasil, não. Aqueles que têm, dentro das suas prerrogativas, o poder de dar um basta nisso, precisam, de alguma forma, se manifestar diante desse mais um abuso. Um inquérito de 2019 investigando um crime que aconteceu hoje. Está tudo errado. Aliás, nem crime, né? Um suposto crime, porque não há crime em nada do que eles fizeram. É bom falar isso. E nem Lula é presidente. O Canuto, você como operador do direito, como é que você enxerga, mais uma vez, uma iniciativa ilegal, absurda, contra empresários que não têm foro privilegiado e mais, como o Gustavo bem disse, está tentando atingir exatamente na classe daqueles que geram empregos no país, aqueles que contribuem, que somam, são os empreendedores que orgulham o Brasil. E, claro, efetivamente, todos eles estão com o presidente Bolsonaro. Os que estão com o ladrão de 9 dedos, como bem disse o Gustavo, são minoria, a gente sabe. É um punhadinho, uma meia dúzia ali, que estão acostumados a pegar dinheiro fácil no BNDES, como era no passado, a juros de 0,4, como essa mamata acabou, então esses aí ficaram do lado do ladrão, estão esperando alguma oportunidade. A verdade é que eles querem atingir os principais apoiadores do presidente, justamente porque a economia é um dos setores que vem crescendo muito e, é claro, eles querem intimidar de todas as maneiras. Como é que você enxerga mais esse episódio absurdo, Canuto? Bom, começou, né? Assim como foi no 7 de setembro do ano passado, as perseguições começaram. Lembra lá, teve o Zé Trovão preso, teve um monte de gente, e, assim, preso porque expressaram sua opinião. Expressaram sua opinião. Assim, quando a opinião é do desagrado de algumas pessoas lá do STF, eles simplesmente mandam prender. Falam, essa opinião não pode ser divulgada. E, nesse caso, não foi nem publicizada. O ano passado foram opiniões publicizadas. O Zé Trovão, o Sérgio Reis gravaram um vídeo. Aliás, o Sérgio Reis acho que foi vazado também, mas o Zé Trovão tinha gravado o vídeo mesmo e postado na internet, entre outras pessoas. Agora, esse ano, não. Eles estavam numa conversa privada. E o sujeito, numa hora, fala, tô cansado, tem que chutar tudo mesmo, tal, porque ele estava desabafando num grupo de amigos. E aí, agora estão sendo alvos de busca e apreensão. Agora a questão é quem vazou isso aí. O cara entra no grupo e é normal. Eu entrei aqui e pego uma conversa privada e joga para a internet, e esse jornalista que fez isso aí não vai ser punido? Isso aí não tem a ver com jornalismo, não. Ele entrou numa conversa privada. É a mesma coisa que você está dentro da sua casa, com seus amigos, ele invade a sua casa, entra ali, tira uma foto, olha, eles estão discutindo isso ali dentro da casa. Aquilo é uma conversa privada, não é conversa pública. É muito complicado. Hoje no Brasil as liberdades estão sob risco, está muito ameaçado. E a ameaça vem de quem deveria defender a liberdade, que é o Poder Judiciário, que seria o poder garantidor das liberdades. Mas a gente vê atitudes como essa que certamente prejudicam a liberdade de expressão no Brasil. Pois é. Bom,
E passando para frente, porque a gente sabe, obviamente, que vai chegando o próximo 7 de setembro, essa pressão vai aumentar, a temperatura vai aumentar, eles querem exatamente criar um ambiente de caos, querem tentar desestabilizar o governo, como o Gustavo bem disse, querem que o governo tome algum tipo de iniciativa e, por outro lado, se não tomar, querem inflamar os apoiadores do presidente. Enfim, tenhamos paciência, né, porque o presidente sabe com quem está lidando, o presidente não é bobo, certamente ele não foi lá na posse do Alexandre de Moraes porque gosta dele, porque acha ele o máximo, certamente tudo tem um propósito nisso, há uma estratégia e a gente precisa confiar no presidente. E repercutindo sobre o que aconteceu ontem, pode falar, Gustavo. Só uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, surgirão, como já surgiu aqui no chat, algumas pessoas que vão xingar o presidente. Algumas farão isso até por uma motivação própria mesmo, né? As pessoas muitas vezes ficam irritadas e acham que o presidente está agindo de forma errada, que o presidente tem se acovardado. Outras não. Outras surgirão em grupos, outras surgirão em chats como o nosso, para poder colocar fogo no parquinho. Pessoas infiltradas, querendo que o presidente tome alguma posição ou xingando e atacando o presidente. Esse é um dos objetivos desse tipo de ação, desse tipo de situação que a gente está vivendo hoje. Nós precisamos entender que o presidente sozinho não faz nada. O presidente sozinho não faz nada. O presidente precisa do apoio popular gigantesco para tomar qualquer medida dentro da lei. Como ele bem falou ontem na entrevista do Jornal Nacional. Dentro da lei. O que nós precisamos entender é que um governo é feito por uma série de pessoas. O governo é feito por membros do Executivo, o governo é feito por membros que dão apoio no Legislativo, por parte do Judiciário, porque há indicação do presidente Bolsonaro. Enfim, o presidente precisa do apoio de todos para que as coisas voltem ao normal. O que nós assistimos hoje foi um avanço dentro da normalidade jurídica nacional. Canuto, como advogado, pode falar muito bem isso. Eu sou bacharel em Direito, não atuo na área. Canuto é advogado, está na prática, está na lida, no dia a dia. Pode falar muito bem sobre isso. Agora, todos nós que apoiamos o presidente precisamos nos conter, entender o que está acontecendo. O objetivo é que vários daqueles que apoiam o presidente fiquem revoltados e deixem de apoiar o presidente porque ele, teoricamente, não faz nada. Nós temos que pegar aquilo que o presidente falou ontem e juntar com o que aconteceu hoje. O presidente disse o seguinte: eu aceitarei o resultado das eleições desde que elas sejam limpas e transparentes. O presidente fala disso o tempo inteiro. Nós sabemos que o presidente tem a maioria esmagadora dos votos. Para que o presidente vai cair na provocação do time adversário? Nós vimos hoje, foi uma provocação. É mais uma batalha nessa guerra. Nós não precisamos vencer batalhas. Nós precisamos vencer a guerra. Se pudermos vencer todas as batalhas, ótimos. Mas há batalhas que nós não venceremos. Como no jogo de futebol, o time adversário, de vez em quando, vai chegar no nosso gol. O que a gente não pode é tomar o gol. A gente não pode cair na provocação do outro lado. Fiquemos sempre alerta a isso. Não entremos na pilha daqueles que querem ver o caos. Exatamente isso. Bom, e vamos repercutir a entrevista do presidente ontem no Jornal Nacional, né? Porque, inclusive, é bom dizer que o Canuto, esse crédito aqui é do Canuto, ele sempre diz isso, o presidente Bolsonaro hoje é o epicentro de todas as notícias do país, né? Não só notícias políticas, mas as notícias que mais têm interesse da população, que mais dão engajamento. O presidente Bolsonaro é o epicentro dessas notícias. E para contextualizar e reafirmar isso que o Canuto bem disse, vejam só, a Rede Globo bateu todos os recordes de audiência. Veja os números da emissora e das concorrentes. Grande assunto dessa segunda-feira, a entrevista do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro no Jornal Nacional elevou os números da audiência da Globo. A conversa alcançou o maior pico da audiência da televisão brasileira em 2022, superando a final do Mundial de Clubes de 2022 entre Chelsea e Palmeiras em fevereiro. Não foi somente o telejornal que se beneficiou, mas toda a programação que veio anteriormente. A sabatina com o Bolsonaro foi bem tanto na capital paulista, principalmente
o principal mercado do país, como no Rio de Janeiro, enfim, e em todos os outros estados. Segundo dados prévios de audiência, a entrevista de William Bonner, que não foi entrevista, foi um ataque, aquilo não é uma entrevista, mas tudo bem, vou ler aqui a matéria, a entrevista de William Bonner e Renato Vasconcelos com Jair Bolsonaro marcou 32 pontos de média, com picos de 37. A Record e o SBT ficaram em média com 6, a Record, o SBT e a Band ficou com 3. Canuto, antes de entrar especificamente nos detalhes da entrevista do presidente, eu quis trazer essa matéria porque exatamente ela reafirma, chancela aquilo que você vem falando aqui. Bolsonaro hoje é o tema, é o assunto, é o epicentro da notícia no país e é ele quem faz a audiência de qualquer mídia, seja ela da velha mídia, seja da mídia alternativa, qualquer mídia onde o assunto seja Bolsonaro tem o interesse da maioria dos brasileiros, o que só corrobora que o presidente é, sim, e tem ampla maioria da preferência do povo do Brasil, né, Canuto? Sim, e o que a gente viu ontem foi mais uma vez isso. Tudo em função dele, convocaram um panelaço, até em função dele, o panelaço foi um fracasso. Aqui em São Paulo, no bairro onde eu moro, não se ouviu uma panela, nada disso. Já no Rio de Janeiro, as pessoas foram lá para a porta, né, Alan? Lotaram ali a porta da Globo, onde foi a entrevista, e agora é aquela coisa, a gente vai chamar panelaço contra o candidato deles? Não vai, ignora, deixa, porque a audiência vai ser baixa mesmo, eles vão tentar falar do candidato deles lá, os outros vão rebater o presidente Bolsonaro, mas não vai ser notícia, eles vão até publicar isso, mas ninguém vai clicar, ou muito pouca gente vai clicar nisso aí, vai querer ver, vai se interessar. As pessoas se interessam pelo Bolsonaro, falem bem ou falem mal, mas interessam pelo que o Bolsonaro está fazendo, está falando. É ele que é o líder do Brasil hoje, é ele que arrasta multidões pelo Brasil todo, que tem audiência, e algumas pessoas ainda da velha imprensa não se deram conta disso. Eles ainda acham que eles ditam moda, que eles falam o que as pessoas vão comentar na rua, na mesa do restaurante, no cabeleireiro, no barbeiro, na fila do ônibus. Não, a velha mídia não impõe mais isso, sabe? Hoje eles tentam ainda produzir notícias dizendo famosos isso, famoso aquilo, só que os famosos ninguém sabe mais quem são os famosos da velha imprensa, né? Quem produz famosos, quem produz celebridades hoje é a internet. O pessoal mais novo nem sabe quem são esses artistas aí que assinam cartinha, né? Como aquela jornalista falou, intelectuais tirando a mofo com as mesmas ideias mofadas de sempre, as celebridades antigas lá, as viúvas da Lei Rouanet, que ficam ainda apoiando esses candidatos de esquerda, tentando ser notícia, mas eles só conseguem ser notícia se na medida que eles atacam o Bolsonaro. Se eles falarem deles mesmos, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Se eles atacam o Bolsonaro, as pessoas querem saber o que estão falando do presidente Bolsonaro. E é aí que eles conseguem alguma caroninha, alguma chance de aparecer, de chegar no holofote, que é o que eles tanto gostam, né? Esse povo aí adora um holofote, adora ser o centro das atenções, querem forçar, muitas vezes na marra, as pessoas a prestar atenção no que eles estão falando, só que o que eles falam não é interessante, não tem conteúdo, não tem consistência, não tem coerência o discurso deles, mas eles querem forçar, e aí, muitas vezes, eles até falam abertamente, eu quero visibilidade, nosso grupo aqui quer visibilidade. Ora, quem tem conteúdo para mostrar, quem tem algo interessante para mostrar, não precisa pedir visibilidade, ganha naturalmente. Alguma vez o presidente Bolsonaro já pediu visibilidade? Não, porque ele simplesmente fala, ele é sincero, ele fala o que tem no coração e as pessoas gostam disso, criam empatia e querem ver o que o Bolsonaro quer dizer. Não precisa ficar gritando aí visibilidade como alguns setores da esquerda fazem. Então, foi só democratizar os meios de comunicação, foi só abrir novas possibilidades, e a internet abriu isso, porque antigamente era muito difícil você montar vou dizer assim, um jornal, uma revista, uma rádio, já era difícil, imagina uma televisão. Já o custo era difícil, ainda tinha problema de concessão pública, tem até hoje, mas hoje você não precisa mais de uma concessão para TV ou para rádio, você monta um canal na internet e consegue muitas vezes mais audiência do que rádios e até do que televisões. Então as pessoas produzem o seu conteúdo, jogam na internet e o público tem mais opções para escolher onde quer ir, aqui ou ali, e está vindo cada vez mais para a internet. Por que será? Por que será? Porque a internet produz conteúdo mais verdadeiro, mais sincero, que cria mais empatia com as pessoas, com aquilo que as pessoas estão vendo. Aquela coisa de você acreditar em mim ou nos seus próprios olhos,
Se você fala o que os olhos das pessoas estão vendo, naturalmente você vai criar empatia com as pessoas. Já a turma da antiga, que quer criar as narrativas deles, vivem no mundo de ficção e querem falar do mundo de ficção deles, as pessoas olham, legal, interessante, mas não quero ver isso não, prefiro ver outra coisa. Por isso é que esse pessoal está caindo cada vez mais no ostracismo. E foi um verdadeiro show de horrores, né? E, além disso, uma falta de respeito, desrespeito completa. Afinal de contas, convidaram o presidente da República, certamente para falar de suas propostas. O povo queria ouvir suas propostas, e o que a gente viu foi a Globo, que não faz jornalismo. A Globo faz ataques. A Globo tenta destruir reputações. Esse é o trabalho deles. Não tem nada a agregar para o país. E eu já vou contextualizar com essa notícia aqui, porque o presidente também foi firme e desconstruiu muita coisa. Vejam só, o presidente Jair Bolsonaro, agora candidato à reeleição, disse nessa segunda-feira, durante a sabatina do Jornal Nacional, conhecido como JN, que o apresentador William Bonner cometeu fake news, mentiras, notícias falsas. Ele fez a declaração ao responder uma pergunta sobre os ataques reiterados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, empossado no último dia 16 como presidente do TSE. O chefe do Executivo é o primeiro entrevistado do JN a partir dessa segunda-feira. Enfim, muito blá, blá, blá aqui nessa matéria, mas a verdade é que o presidente Bolsonaro, Gustavo, ele teve que desconstruir uma série de ataques que nós vimos ali, nós vamos pontuar cada um deles, mas começou com esse do William Bonner, que tentou criar, mais uma vez, um ambiente de animosidade entre o presidente, o Alexandre de Moraes, provocou bastante, disse em rede nacional que o presidente vive atacando o Alexandre de Moraes, mas não disse nenhuma vez que o Alexandre de Moraes e a maioria dos ministros do STF ultrapassam todos os limites, invadem competências, se intrometem naquilo que não é competência deles. Não, isso ele não viu, isso a Globo não vê, isso os apresentadores não enxergam. O que eles queriam realmente, de fato, era criar um ambiente em que ele pudesse colocar mais lenha na fogueira e tentar criar um ambiente caótico entre o presidente e o STF, né, Gustavo? Pois é, a gente precisa entender para quem o presidente Bolsonaro ontem falou. Ele não falou para mim, para você, para o Canuto, para as pessoas que nos acompanham aqui, que estão carecas de saber tudo o que está acontecendo. O presidente Bolsonaro foi ontem falar para uma população que recebe muita informação no WhatsApp, mas ainda é suscetível àquilo que a grande mídia faz, aquilo que a grande mídia fala, aquilo que a grande mídia propaga. Basta ver quantas pessoas ainda se submetem a uma série de coisas colocadas pela grande mídia. Por exemplo, o uso de máscara. Tem gente ainda nos dias de hoje que usa máscaras o tempo inteiro, até sozinha no carro dirigindo. E o que nós vimos ontem? Nós, quando começamos a assistir aquilo lá, nós começamos eu tenho certeza que esse aí foi o sentimento da maioria esmagadora das pessoas, nós começamos a ficar um pouco revoltados até com a postura, né, dos dois entrevistadores. Falta de educação, acima de tudo, né, tratar o candidato, o presidente como candidato e não como presidente. Afinal, a boa etiqueta faz com que você trate a pessoa pelo cargo que ela exerce, pelo principal cargo que ela exerce, né, pela sua principal função. Ele é o presidente da República, ainda mais sendo o presidente da República. E quando eles iam falar presidente, eles voltavam atrás e falavam candidato. Tentaram atacar o presidente o tempo inteiro, tentaram desconstruir o presidente o tempo inteiro. Eu tenho certeza que todos nós achávamos o seguinte: olha, o presidente tinha que ser mais incisivo, o presidente tinha que responder, o presidente tinha que ser Tramontina. Ontem eu e o Canuto, a gente até conversou muito sobre isso na edição especial que a gente fez à noite. Mas após 40 minutos, e o presidente com sua postura, obviamente, rebatendo as inverdades, mas sem ser um presidente agressivo, sem ser um presidente que ataque o tempo inteiro, tudo aquilo que foi construído por essa gente ao longo de 2, 3 anos, dizendo que o presidente não respeita as pessoas, que o presidente debocha das pessoas, que o presidente é autoritário, que o presidente é isso, aquilo, aquilo outro, caiu por terra. O que a gente viu foi justamente o contrário. Tanto que a própria esquerda colocou isso em várias postagens. Há postagens de vários esquerdistas, a postagem da mídia de esquerda falando de despreparo dos entrevistadores, da forma de como eles agiram, de que o presidente Bolsonaro foi atacado por todos aqueles que lá estavam.
Ficou muito claro que o que a gente teve ontem não foi uma entrevista propositiva com um candidato. Se eles não queriam tratá-lo como presidente, deveriam ter tratado como candidato. Candidato, o que você fará nessa área? Qual é a sua proposta para essa outra área? Qual é a sua proposta para aquela outra área? É isso que você pergunta a um candidato. Mas eles tratavam o candidato como presidente da República, sem deixar o presidente da República responder e sem tratá-lo como presidente. Não teve nenhuma pergunta para o candidato, teve questionamentos ao presidente, e quando o presidente ia responder, eles cortavam e passavam para outro assunto. Tratando-o como candidato, na palavra, mas tratando de fato como um presidente, e não dando chance para eles responderem. Ficou feio para a Globo, ficou feio para a mídia. A sensação geral de todos é que, mais uma vez, a credibilidade da grande imprensa vai por água abaixo. Ficou mostrado ali que eles não estavam ali para fazer jornalismo, para ajudar o Brasil na escolha de um presidente. Muito pelo contrário. Estavam ali para pegar um inimigo, assim tratado por eles, e atacá-lo até o fim. Presidente, na sua postura, mais mansa, mais branda, firme em algumas respostas, mas sem entrar em bate-boca e sem querer provar que estava com a razão, mostrou que eles estavam ali apenas para atacá-lo e não para questioná-lo nada. Canuto, o Gustavo foi cirúrgico, porque foi exatamente a leitura que eu fiz. A gente percebeu que os apresentadores da Globo se prepararam para tentar desestabilizar emocionalmente o presidente com esses ataques, na iminência de que o presidente pudesse responder atacando eles também, e depois eles pudessem o dia inteiro ficar reproduzindo conteúdos da mídia, dizendo que o presidente era alguém autoritário, como disse o Gustavo, alguém que não respeita as pessoas, mas o presidente chegou ali muito bem preparado, e não foi pelo staff dele, não foi por nenhum tipo, ele chegou ali, inclusive muita gente que queria que o presidente passasse lá por uma media training, o presidente não passou por isso, e ele chegou ali com a sabedoria que Deus deu a ele e com a experiência de 30 anos de parlamento, sabendo que ele estaria ali no meio de salteadores, né? No covil de salteadores. Então, o presidente foi equilibrado, mostrou para a nação que ele é uma pessoa preparada, e no final, o resultado de tudo isso foi exatamente aquilo que o Gustavo disse. Quem ficou com a fama ruim foi a emissora, foram os apresentadores da Globo, porque eles mostraram não só despreparo, muito pelo contrário, mostraram até bastante preparo, mas preparo canalha, preparo cretino, que não deu oportunidade, que não foi cortês com o presidente da República, que não soube tratá-lo como presidente, como disse o Gustavo, né, e ficou mostrado, provado para o Brasil inteiro que, de fato, eles são inimigos do povo brasileiro. Como é que você enxergou toda essa estratégia da Globo para tentar desestabilizar o presidente, Canuto? Eu acho que eles ficaram 4 anos com aquela coisa na cabeça, com aquele vontade de vingança pelo que aconteceu há 4 anos atrás, né, quando o presidente Bolsonaro foi lá e deu chapéu nos dois. Então eles falaram, vamos para cima do presidente. Que a verdade é que há 4 anos atrás eles até pegaram mais leve. Esse ano eles não quiseram pegar leve, não, foram para cima do presidente. Até porque, então, há 4 anos atrás, o então deputado Bolsonaro não tinha ainda colocado a sua política de comunicação, por exemplo, que é de cortar a boquinha de todos os veículos da velha imprensa. Eles achavam que o presidente Bolsonaro ganhando tem uma ideia diferente dos outros candidatos, ele não é da velha política, ele é diferente, mas que manteria as boquinhas de todo mundo ali e só haveria uma reacomodação, como era no Teatro das Tesouras, entre PMDB, PSDB e PT, os 3 partidos que fizeram os presidentes da República de 88, e aí eles, sempre que ganhavam outro, se reacomodavam um pouquinho ali, mudando a cada governo, mas se mantinha todo o esquema, todas as tetas da velha imprensa, da classe artística e tudo isso. E o presidente Bolsonaro teve uma outra postura, chegou e cortou, falou que não vai ser assim, ponto final. Aí agora eles estão desesperados, todo mundo sabe disso, que não só a receita está caindo, né, pelos cortes de verbas publicitárias federais, mas como eles perderam o poder que tinham antes, simplesmente porque o presidente Bolsonaro desenvolveu uma nova forma de um líder se comunicar com os liderados, com a população brasileira, e não passa mais pela velha imprensa. Não são mais eles que filtram o que pode e o que não pode ser falado.
Não adianta tentar esconder, porque a internet fala, a internet revela. Então, eles são desesperados porque perderam poder, perderam protagonismo. E aí, quando eles abusaram na entrevista de ontem, saíram do papel de jornalista, entraram no papel de militante, um desespero para tentar reassumir o protagonismo que eles perderam. E perderam não só pela tecnologia da internet, pela possibilidade de novos veículos, novos conteúdos serem divulgados. Perderam porque o conteúdo que eles fazem é fraco. A internet produz conteúdo melhor. Não é questão só de ter mais opção, é questão deles não terem a mesma qualidade para competir com o que está sendo falado na internet. Eles podem ter câmeras melhores, um equipamento de áudio melhor, transmissão com sinal mais forte, mas isso não adianta, porque o conteúdo da mensagem o povo está rejeitando. E não é só a mensagem do Jornal Nacional, é de toda a programação de entretenimento da Rede Globo, que fica o tempo inteiro estimulando pedofilia, estimulando sexualização de criança, drogas. E o povo olha aquilo e fala, não quero ver esse negócio. Por isso que o povo espontaneamente começou a chamar a Rede Globo de Globo Lixo. Não foi nenhum líder da internet que comanda 1 milhão de robôs que criou a hashtag Globo Lixo. Não, as pessoas criaram espontaneamente e aí, na medida que aquilo foi sendo compartilhado em massa, cresceu e caiu na boca do povo o Globo Lixo. Em razão deles mesmos. Aí eles precisam achar o que? Um culpado para o problema deles? Achar, são os robôs da internet, é o Carlos Bolsonaro, não sei o quê. Não. Eles mesmos é que erraram, o povo viu, olhou e falou, não quero isso aí, e agora eles vão querer achar o culpado. O problema deles não, se eles fizessem uma autocrítica e vissem que o que eles estão falando não condiz com os anseios da população brasileira, falando não só no telejornal, mas também no entretenimento, as coisas poderiam, talvez, quiçá, começarem a mudar para eles e a decadência deles poderia ser estancada. Mas isso a gente acho que dificilmente vai saber, porque pela arrogância que eles demonstraram ontem, eu acho que dificilmente eles vão fazer essa análise de consciência para perceber onde é que eles estão errando. Consciência é o que não existe no meio de canalhas, né? E é bom lembrar também de um episódio que foi risível, cretino, né? Que foi esse para mim foi o pior de todos. Claro, cada um vai ter a sua avaliação, mas o episódio em que a apresentadora Renata, ela chega a usar expressões, né, expressões corporais, faciais, tentando, colocar o presidente numa situação e dizer assim, o senhor não se arrepende, né, de ter feito aqueles gestos, de imitar as pessoas morrendo com falta de ar? Canalha, cretina, sabia que estava fazendo uma fala fora do contexto, porque aquilo ali, o presidente justamente estava explicando um momento em que o senhor Mandetta determinou que as pessoas só buscassem o hospital caso elas estivessem sentindo falta de ar. E o presidente fala aquilo, né? E eu trouxe até esse vídeo para a gente colocar aqui, para ficar registrado o quanto eles são canalhas, cretinos, e não fazem jornalismo. Vamos ver. Nos momentos mais dramáticos, o senhor imitou pacientes de Covid com falta de ar. Imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Mas pelo que eu faço aí, que aqui é contra, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. O cara que sentir falta de ar, ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado. Meu Deus do céu. Veja o tamanho da canalice desse pessoal. Na verdade, o verdadeiro genocida, hoje ninguém nem lembra o nome dele. Alguém fala mais o nome do Mandetta? Não, mas foi ele que determinou esse protocolo, da pessoa só buscar um hospital quando tivesse com falta de ar. E a gente sabe que quando a pessoa já estava nesse nível, não tinha mais solução. Quando chegava lá, já nesse nível, a pessoa era entubada e quase todo mundo que foi entubado, a gente sabe o que aconteceu. Então, é uma canalice, uma cretinice o que essa imprensa suja, corrupta, está fazendo no Brasil. Caruto, você queria falar? Pode falar. Sim, você vê como ela tira do contexto. Parece que o presidente está tirando sarro de quem ficou doente. Não é verdade, ele está tirando sarro do Mandetta. Ele está dizendo o seguinte, o Mandetta, olha que absurdo, quando a pessoa estiver assim, aí você vai para o hospital. E o Mandetta que era médico, ortopedista aí e tal, mas ele está tirando sarro do Mandetta. Aí, essa é a mesma artimanha da velha imprensa que eles sempre fizeram
Antes não tinha internet para rebater, hoje tem. Então, antes, as pessoas não iam ter a oportunidade de ver o vídeo do presidente, como a gente viu agora, né? Ia ficar por isso mesmo, ia ver o que essa mulher falou, essa jornalista da Globo falou, e achar que ele tirou sarro das pessoas que estavam doentes. Não é verdade. E hoje a internet desmascara. Eles não perceberam isso até hoje. E olha a pergunta capciosa dela. O senhor não se arrepende de... Não, a pergunta de um jornalista decente seria: o que o senhor acha disso? Isso seria a pergunta do jornalista. O que o senhor acha? Ao falar, o senhor não se arrepende, ela já está pegando um conceito que é a opinião dela, que não é notícia, que não é fato, e colocando, isso aqui é o certo, você está errado. Olha, você é errado diante do certo. Não, não é o certo e errado, não é ela que diz. Ela não tem autoridade nenhuma para dizer o que é certo e o que é errado. Ela podia levantar, o senhor falou isso, o senhor pode explicar melhor? O que o senhor quis dizer com isso? O que o senhor acha disso? Não, o senhor não se arrepende. Eu perguntaria para ela, você não se arrepende de ter feito um trabalho tão patético assim? Não se arrepende de ter saído do papel de jornalista e entrado no de militante e de forma desqualificada ainda? Isso eu deveria ter sido perguntado, que eu gostaria de perguntar para essa jornalista da Globo aí. Canuto, aquilo que eu falei ontem, volto a repetir, foram indignos, sem hombridade. O papel deles ontem foram de pessoas que não têm dignidade, que se prestam a qualquer coisa para conquistar um objetivo, para manter seu emprego, para ser ali a voz de uma redação. Que isso? O papel deles ontem, ela passou na escola de dramaturgia da Globo, né? Para fazer as caras e bocas que ela fez ontem. O body language do William Bonner e dela, a cara de tristeza, a cara de pesar. Será que eles estavam preocupados mesmo com a população? Pelo que ela disse, fique em casa se puder, está na cara que não. Porque uma pessoa que chega durante 2 anos e fala, fique em casa, economia a gente vê depois, fique em casa, não pode sair, e depois diz, se puder, será que o dono da loja, que teve a loja lá soldada, sua porta soldada, ele podia ficar em casa? Ele podia? Desconstrói todo o argumento dela. Será que aquela dona que foi presa numa praça no interior de São Paulo, acho que era Araraquara, não lembro onde era, será que ela podia ficar em casa? É isso. Então, são pessoas que estão ali sem a mínima dignidade, não têm amor próprio, não sei como olham para os seus filhos, como olham para as suas famílias, para os seus pais, para os seus amigos, porque as pessoas que se prestam a qualquer coisa, isso vai muito além da ideologia, muito além da ideologia. A pessoa cumpre ali um papel que colocaram, você tem que manipular o povo, você tem que dizer que o presidente fez isso, você tem que induzir as pessoas a acharem que o presidente falou aquilo. Quando ela fala dessa situação, o senhor ficou imitando pessoas com falta de ar, como se ele estivesse debochando, estivesse lá no cercadinho, o pessoal está com falta de ar aí, vai morrer. Não foi nada disso. O presidente reclamando do protocolo que o seu ministro tinha adotado e que ele demitiu. Não serve. Para que a pessoa vai procurar um hospital quando ela já está morrendo? Ela tem que procurar um hospital antes. Foi isso que o presidente disse. Então, uma coisa ridícula, uma coisa patética, né? Manipulando o povo brasileiro. Manipulando o povo brasileiro. Gente ruim, gente má, gente que não gosta de você. Esse tipo de gente não gosta de você. Esse tipo de gente tem pavor do povo, tem ódio do povo, quer saber do seu dinheiro. Você está recebendo o seu dinheiro, dane-se o resto. É esse tipo de gente. E aí a gente tem que lembrar o mestre maior de todos, Olavo de Carvalho, que no dia 31 de julho de 2019 postou lá, repito pela 1000ª vez, risinho de deboche é argumento de... Não vou falar aqui. Você pode imaginar, você pode completar. Né? Começa com o quê? É argumento disso. É óbvio. O que o William Bonner fez, aquele risinho sarcástico de quem não tem argumento. Nós vimos ontem um ad hominem o tempo inteiro, atacando o presidente. Nada daquilo que o presidente tinha feito. Nada dos argumentos que o presidente trazia. E sim atacando a postura do presidente. Porque você. Mas vem cá, a economia tá boa, mas você. Vem cá, nós resolvemos o problema da vacinação, mas você. Só isso. Ad hominem do início ao fim. E sabe, Gustavo, isso aí não é exatamente um argumento. Quando ela fala... Essa frase vai ficar marcada. O fique em casa se puder. Isso não é argumento, isso é uma mentira. Mentira por si. Mas nunca, nesses 2 anos de pandemia, foi falado fique em casa se puder. É sempre o fique em casa, a economia a gente vê depois, fique em casa que se não tem multa, fique em casa que eu vou fechar seu comércio, fique em casa para não espalhar o vírus, fique em casa, cacete, tinha isso, né? É sempre mandando ficar e tratando, demonizando as pessoas que não podiam ficar em casa, que tinham que trabalhar.
Eram demonizados. Agora, ela distorceu. Ela viu que pegou muito mal, fica em casa, a economia, a gente vê depois. Foi desmontado esse argumento, destruído isso. Então, ela mudou malandramente, essa jornalista aí, muda de fica em casa, a economia, a gente vê depois, para fica em casa se puder. É muita safadeza, né? O brasileiro não gosta de justiça. Eu tenho certeza que milhares de brasileiros que viram ontem o que fizeram com o presidente, deixando o presidente acuado, sem poder falar, quando ele ia dar uma resposta que não interessava eles, vamos mudar de assunto aqui, agora vamos falar disso? Vamos falar... Essas pessoas não gostam disso. As pessoas começam a notar que não é nada daquilo que elas estavam vendo em 2 anos. É sempre bom lembrar, ele não estava falando para nós, que somos os apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele estava falando para milhões de pessoas que ainda se deixam levar pela mídia. E vendo a postura dos 2 entrevistadores ontem, muita gente vai mudar de posicionamento, porque foi cruel, desumano, desonesto, a palavra mais correta. Cretinice pura do início ao fim. E é bom lembrar que eles se parecem muito com aqueles senadores do G7, se assemelham muito a eles. Aliás, fizeram uma cobertura fantástica. Ninguém nunca falou do papel dos governadores, dos prefeitos que receberam os bilhões do governo federal durante a pandemia, pagaram folha de pessoal atrasada e não compraram respiradores, não compraram insumos, não aplicaram em estrutura, não contrataram pessoal, enquanto as pessoas estavam na fila morrendo. Eu nunca vi a Globo atacando essas pessoas. Assim como a gente não viu, né, os senadores do G7 que se reuniam todo dia para acobertar esses canalhas, ao invés de fazer justiça e mandá-los sentar ali na cadeira e explicar para o Brasil o que foi que eles fizeram, o verdadeiro genocídio, e aí sim aplicar a punição. Não, todos eles estão aí livres, soltos, concorrendo à eleição e reeleição como se nada tivesse acontecido. Essa que é a verdade. E aí, cadê a Globo nesse momento? Por que a apresentadora, por que o Bonner, por que a Renata não falaram nada sobre isso? Nada, querendo colocar a culpa de maneira canalha, como ela fez em relação à questão dos cilindros de oxigênio, lá de Manaus, colocando nas costas do presidente. Isso é de uma cretinice que o Brasil precisa saber, precisa ver. Claro, a maioria da nossa audiência aqui são pessoas que já despertaram, mas todos os dias aqui a minha oração é para que nós possamos alcançar pessoas que ainda não despertaram, justamente para que elas tenham a oportunidade aqui, nessa transmissão que a gente faz nesse jornal, de ver como eles são cretinos, como eles são contra o povo brasileiro, porque se fossem a favor do povo brasileiro, se fossem uma imprensa, uma mídia que contribui para a sociedade, é claro que eles estariam expondo os verdadeiros canalhas que fizeram um verdadeiro genocídio em massa no nosso país, mas não, você não vê uma palavra de nenhum deles. Vai, Gustavo. E como todo plano perfeito do Dick Vigarista, como todo plano perfeito do Coiote, como todo plano perfeito dessa gente, que sempre é perfeito dá errado, eles cavaram a própria sepultura. E a esquerda já percebeu isso. Porque qual será a postura agora dos jornalistas? Eles vão chamar o Lula de ladrão? Eles vão fazer com o Lula a mesma coisa que eles fizeram com o presidente Bolsonaro? Se eles não fizerem, vai estar exposto tudo aquilo que eles estão ali para fazer. Vai ficar ainda mais claro para toda a população que não acompanha de perto a política, que se informa pela mídia, qual o papel deles. Então a pessoa vai falar, poxa, aquele meu amigo que me alerta tem razão. O que eles fizeram com o presidente foi uma coisa, agora estão tratando o outro assim? Esse é o primeiro ponto. Se eles fizerem, eles acabam de vez com qualquer narrativa da esquerda. Tanto que a esquerda ontem acusou golpe. A esquerda ontem acusou golpe. Está aqui, ó, vou botar na tela aqui, ó. Brasil 247, lá a live deles, depois da entrevista. Sem preparo, apresentadores servem de palanque para Jair. Exatamente isso. Porque eles sabem agora que não tem jeito. Se eles agirem de um modo, é o favorecimento que nós sempre falamos. Se eles agirem de outro modo, eles terminam por destruir. Porque ninguém tem mais telhado de vidro do que o PT. Ninguém fez mais coisa errada nessa vida do que o PT. Do que o ex-presidente Lula, ladrão. Então, se eles forem concisos, firmes, até mal educados, como eles foram com o presidente Bolsonaro, acabou para a esquerda. Acabou. O presidente está reeleito. Aqueles que estavam pensando em votar na esquerda vão falar, não, de jeito nenhum, não posso votar nesse cara. Acabou.
Então, eles cavaram a própria sepultura. A verdade não é derrubada. Os planos maquiavélicos dessa gente sempre ficam pelo caminho. O que nós vemos hoje, já nas redes sociais, é toda a população dando uma declaração de apoio ao presidente, envergonhada pelo palanque horroroso construído pela Rede Globo na data de ontem. E os desdobramentos, a partir de agora, serão ainda muito mais prejudiciais à esquerda, não tenho dúvida disso. E aí, a gente não pode deixar de repercutir que qual é o resultado disso quando sai o presidente, né? Então, do ataque sofrido na bancada do JN e todo o povo lá fora aguardando o presidente. Vamos ver um trecho da saída do presidente. Bom, e ontem, quando o presidente saiu, né, ele foi ovacionado pelas pessoas que foram lá para recepcioná-lo. Né? A gente sabe, quem conhece o Rio de Janeiro bem, sabe que o Projac é um local de difícil acesso, é bastante distante, né? É um lugar de difícil acesso, e também estava muito frio, tarde da noite, mas ainda assim deu bastante gente lá para recepcionar o presidente. E aqui vai ficar aqui um registro, né? Muita gente que nos ouve, que é daqui do Rio de Janeiro, inclusive. Ontem pela manhã, era mais ou menos 7 horas da manhã, eu já fiz uma publicação, havia feito uma publicação lá no Twitter, avisando as pessoas que o evento seria, né, aqui no Projac, aqui no Recreio dos Bandeirantes, ali, na Jacarepaguá. E, infelizmente, né, muita gente acabou falando bobagem. Não vai ser ali, vai ser lá no Jardim Botânico, porque lá que é o jornalismo, não sei o quê. Gente, deixa eu fazer um esclarecimento para vocês aqui. Vocês, quem me conhece há muito tempo, quem me acompanha há muitos anos, sabe, eu sou um cara muito responsável, sou um cara muito sério. Eu jamais faria uma publicação sem antes ter checado a informação. É claro que eu tenho as minhas fontes e jamais diria para as pessoas vá para um lugar e o evento sendo em outro lugar. Portanto, se eu fiz uma publicação às 7 horas da manhã com essa informação, é porque eu já tinha falado com as minhas fontes em Brasília. Claro, portanto, o pessoal ficou falando bobagem na internet, muita gente veio na minha postagem dizendo não, porque vai ser lá no Jardim Botânico, e muita gente foi para o local errado, algumas pessoas ficaram, né, infelizmente, sem ter a possibilidade de ver o presidente. Mas, enfim, só queria fazer esse registro aqui, para que as pessoas não caiam em narrativas de outras pessoas que não sabem o que falam. Pode ter certeza, se eu publicar alguma coisa, certamente eu já investiguei, já apurei, já liguei para as pessoas que eu tenho que ligar. Né? Então, muita gente deixou de ver o presidente por uma informação equivocada de alguns outros comunicadores e gente que não tem compromisso com a notícia. Mas a verdade é, Gustavo, que foi assim, foi uma recepção muito calorosa. Cara, quando o presidente saiu, a banda começou a tocar, o povo começou a gritar o nome do presidente, e mais, cara, assim, sinceramente, eu fiquei emocionado de ver os seguranças da Rede Globo, cara, ali na porta. Cara, todos eles eram Bolsonaro, todos eles tiraram foto com o presidente, todos eles agradeceram, todos eles bateram palmas, fizeram coro com o povo. Então você vê que até os funcionários, né? A gente fala de tudo isso, né, dessa canalice, mas isso são meia dúzia de canalhas.
A verdade é que nem os funcionários, as pessoas mais sensatas, que não fazem parte desse sistema corrupto, elas sabem quem são o presidente. Então, eu fiquei bastante contente, feliz por saber que está claro, está escancarado que o brasileiro de bem, pessoa decente, sabe que Bolsonaro é a única opção. O presidente é popular, o presidente não é populista, eles não aceitam isso de jeito nenhum. Ontem à noite nós falamos sobre isso, né, Canuto? A Rede Globo é feita por pessoas simples e honestas, como a maioria das empresas. Quando a gente vê um artista na televisão, tem 100 profissionais, 150 profissionais do outro lado, gente muito simples, gente que trabalha na segurança, gente que trabalha na portaria, gente que trabalha no almoxarifado, gente que trabalha na costura, gente que trabalha na cenografia, para poder botar aquele mamador de Lei Rouanet na tela. Porque essa é a relação, minha gente, das pessoas que não querem que o Brasil ande para frente para o Brasil que quer andar para frente. Nós temos aí, hoje, 1 milhão, 2 milhões de brasileiros que insistem em manter o Brasil atrasado contra a imensa maioria de 210, 212, 215 milhões de brasileiros que quer que o Brasil avance. As pessoas que estão em cargo de poder e que perpetuam as sacanagens no Brasil não passam de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas. Podem fazer as contas. Eu já fiz essas contas várias vezes aqui. É claro que tendo 1 milhão, 2 milhões de pessoas em cargos de poder, você vai ter lá um grupo de 10, 15, 20 milhões que seja, que eu acho até muito, que se alimentam disso. Mas no momento que você tira essas pessoas das posições de poderes, acabou essa gente. Essa gente que mama vai ter que arrumar um emprego. E é isso que a gente vê hoje em todos os lugares e não seria diferente dentro da empresa. A empresa, sua direção, aqueles que estão na frente da televisão, são horrorosos. Mas a empresa é constituída de muita gente simples, honesta e trabalhadora. Eu conheço gente que trabalha lá e que apoia o presidente Bolsonaro e nem pode falar muito. E não estou falando de gente que trabalha em cargos, vamos dizer assim, menores, não. Gente que trabalha em setor grande, setor alto, mas que não pode falar e que é apoiadora do presidente Bolsonaro. O Projac talvez tenha sido escolhido estrategicamente para tirar a população do apoio ao presidente, porque o Projac é longe, o Projac é num lugar muito amplo, né? Você não tem concentração, a população não há um adensamento de população naquela região, muito diferente do Jardim Botânico. Eu não tenho dúvida que se fosse lá no jornalismo do Jardim Botânico, a Rua Von Martins estaria tomada por bolsonaristas de cabo a rabo. No Projac é difícil chegar. Mesmo assim, tivemos muita gente apoiando, muita gente lá recepcionando o presidente e apoiando a saída do presidente. E quando o presidente foi para uma região mais adensada, o que aconteceu? Foi comer lá o cachorro-quente, a batata frita famosa de Marechal Hermes? Gente que não acaba mais ao lado do presidente. Não tem jeito. Aonde o presidente passa, ele arrasta a multidão, diferente dos outros. No real e no virtual, no Ibope da televisão, o presidente Bolsonaro é imbatível. Só nas pesquisas do Datafolha que não. E antes de passar para o Canuto, eu vou, inclusive, aproveitar a oportunidade para falar sobre o 7 de setembro, porque o presidente conversou comigo, né, eu consegui entrevistar ele, perguntei a ele sobre a expectativa do 7 de setembro, ele falou, olha, Alan, a expectativa é a melhor possível, vou estar aí no Rio de Janeiro com vocês, às 15 horas, vai ser um evento pela nossa liberdade, comemorando o bicentenário, todo o povo do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que muitas pessoas de outros estados também virão, né, quem pode, claro. De manhã o presidente vai estar em Brasília e à tarde estará aqui no Rio de Janeiro. Mas eu sei que todas as capitais farão também um belo trabalho. O povo vai sair às ruas em todos os estados do país. Vai ser um dia memorável, eu não tenho dúvidas disso. E por esse motivo nós estamos programando aqui fazer essa festa, que vai ser uma festa muito, muito bacana, realmente, que vai levar milhões de pessoas às ruas. Nós vamos superar o evento do Réveillon, o evento do Rock in Rio, do Rolling Stones, seja lá quem for, certamente esse ano nós seremos ampla maioria, né? E como vocês já sabem de costume, eu sempre gosto de dizer, a gente não tem aqui a política no nosso canal, no nosso jornal, de pedir absolutamente nada, nenhum tipo de contribuição financeira, nem superchat, nem nada, mas especialmente por conta desse evento que nós estamos preparando muitas surpresas, nós estamos pedindo para quem puder e quiser colaborar conosco, aqui na tela está o Pix, né? O Pix é a chave CNPJ sob o número 41 073 947
1000 ao contrário, 00. Enquanto o Canuto vai comentar, vai ficar aqui na tela para dar tempo de você, que quiser e puder, anotar para contribuir conosco. Canuto, diante de tudo isso, né, que a gente viu, hoje, mais essa iniciativa do Alexandre de Moraes, né, mandando prender os empresários apoiadores, mandando uma ação de busca e apreensão nesses apoiadores, e aí sim, fazendo bloqueio das contas, das redes sociais, a gente sabe que está chegando o 7 de setembro, vai ser um evento importantíssimo, e tudo isso a gente sabe que é para tentar chegar lá com a temperatura lá em cima, tentar acusar o presidente de golpe. A gente sabe que eles estão desesperados com essa data que será uma data importantíssima, né, Canuto? É aquela coisa, e entrou já também na fase do jogo de nervos, uma hora dessa, né? É como a final de Copa do Mundo lá, ou de qualquer campeonato, e começa aquela provocação na semana que antecede o jogo, e tá essa guerra de nervos já, provocação aqui e ali, e algumas coisas são feitas só para provocar. Essa, por exemplo, de ir lá no WhatsApp do grupo, que estava no Luciano Hang e outras pessoas, aquilo ali, eles vão tomar o celular de todo mundo, é uma provocação, aquilo ali não é nem, vamos dizer assim, uma apreensão pela ciência, aquilo é um aviso, né? Estamos aqui de olho e vamos para cima. Agora também pegaram um grupo de Telegram de outras pessoas aí, porque o grupo chamava Caça aos Ratos do STF. E também já solicitaram ao Telegram que desse as informações de todas as pessoas desse grupo. E vai assim, sabe? E vai apertar mais ainda. Daqui a pouco não vai poder falar nada. Daqui a pouco, por exemplo, só faltou... O pessoal comentou aqui no Twitter, só faltou ontem a Renata Vasconcelos falar assim, você quer me calar? Né? Como aquela candidata lá do PCO, tipo, você quer me calar? E tá desse jeito. Um lado sendo censurado e o outro lado batendo e se fazendo de vítima. É como um ladrão que bate uma carteira e sai gritando pega ladrão na rua, acusando um lado de querer golpe, de querer atentar contra a democracia, contra as liberdades, sendo que o lado que defende a democracia, que mais defende a democracia, é o lado verde e amarelo, que sempre defendeu, que não defende ditadura. A cor da ditadura é vermelha. As ditaduras na América Latina são vermelhas. Então você tem um lado querendo implementar aqui um modelo semelhante ao de Cuba, da Venezuela e da Argentina, e o outro lado querendo as liberdades, gritando por democracia, querendo comemorar os 200 anos da independência do Brasil. E o outro lado não, eles não comemoram o aniversário do Brasil, do país, né? Porque eles não têm patriotismo. Eles devem estar preocupados em comemorar a fundação do Foro de São Paulo. 30 anos, sei lá quanto aí, de fundação do Foro de São Paulo. Esse é o compromisso deles. Então é isso que vai estar na rua mais uma vez no dia 7. Outros ministros também ficam dando declaração aí, dizendo que estavam preocupados o ano passado com possibilidade de invasão do prédio do STF. Ora, as pessoas lá na Esplanada ficaram a mais de 200 metros do prédio do STF e tinha uma barreira policial ali. Então, assim, as pessoas que vão, olha o perfil das pessoas que vão de verde e amarelo para a rua, são famílias, o pessoal leva criança. Ninguém vai lá para depredar patrimônio público, como são as manifestações de vermelho, que o pessoal destrói ponto de ônibus, destrói lojas, agências bancárias, sai tocando uma algazarra na rua. O pessoal do lado verde e amarelo é ordeiro. E basta olhar o histórico das manifestações até hoje. Quais manifestações têm distúrbios? Em quais manifestações as pessoas já vão com a intenção prévia de provocar os policiais? A turma do vermelho vai provocar policial. E do lado verde e amarelo, não. O pessoal sauda os policiais, agradece o trabalho dos policiais que estão lá num domingo trabalhando para dar segurança para a população, sabe? E canta músicas, coros louvando as polícias, as Forças Armadas. Então, você mostra muito bem como está essa divisão no Brasil de hoje. E aí, né, Gustavo, o Milton Neves fechou o caixão, resumiu muito bem quando disse o seguinte, em um tweet que ele lançou ontem ainda. Parabéns ao William Bonner por ter conseguido falar mais do que um entrevistado hoje no Jornal Nacional. E inventou também a pergunta interminável e lida. Em seguida, resolveu ainda explicar a sua própria e longa pergunta. Ora, nem precisava de entrevistado. Ou seja, caiu muito mal. Toda a imprensa, até de esquerda, como você bem disse, né, entendeu que
se o objetivo deles era tentar desconstruir o presidente Bolsonaro, tentar criar uma armadilha para o presidente cair, o que aconteceu foi que eles mesmos caíram na sua própria armadilha. Né? Como eu disse, cavar a própria sepultura. O Milton Neves botou ontem alguns tweets muito relevantes, né? Esse foi um onde ele fala efetivamente da realidade, daquilo que aconteceu. Os caras falaram mais do que o presidente. Se alguém cronometrar, não deve dar uma diferença aí de 15%, 20% do tempo de um para outro falando. Ainda que o presidente Bolsonaro tenha falado mais, é uma diferença muito pequena. O entrevistador tem que falar o mínimo. Quem tem que falar é o entrevistado. Como eu falei, candidato. Trataram ele de candidato na hora de fazer as perguntas, mas inquiriram ele como presidente da República e não deixavam ele responder. Quando ele ia dar resposta, ele não podia dar resposta. Se não respondesse aquilo que eles queriam, eles mudavam de assunto ou eles vinham com uma nova provocação, o chamando de candidato, sem chamá-lo de presidente. E pergunta para candidato não teve nenhum. Qual é a sua proposta para a educação? Qual é a sua proposta para a saúde? Qual é a sua proposta para a economia? Como é que o senhor vê o Brasil no próximo momento, com virtude da guerra? Nada disso. Era só por que isso, por que aquilo, o senhor falou, o senhor disse, o tempo inteiro atacando, tentando desconstruir a imagem de um presidente amado e querido pelo povo. Foi ridículo, foi patético, foi vergonhoso. É uma aula de não jornalismo, de mau jornalismo. É uma aula que deve ser guardada e ser passada nas faculdades quando a gente limpar a esquerdalha de todas as universidades, né? Aí, quando a gente for apresentar como é que se deve fazer uma entrevista, como é que se deve fazer uma sabatina com alguém, tem que pegar esse vídeo e mostrar aquilo ali, para mostrar que aquilo ali não pode ser feito de jeito nenhum. Exatamente. Bom, a gente sabe que isso tudo é o desespero de quem está vendo o dia 2 de outubro chegar e o Brasil vencer e se livrar definitivamente desses inimigos, porque certamente eles não vão aguentar ficar mais 4 anos sem o dinheiro do povo. Meus amigos, a todos que nos assistiram até agora, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Às 8 da noite nós temos a segunda edição e amanhã, para quem não puder assistir à noite, às 10h30 da manhã, o Jornal da Manhã estará no ar. Canuto, muito obrigado pela sua participação sempre. Gustavo Reis, muito obrigado também. E a todos vocês, que Deus os abençoe. Vocês tenham um dia maravilhoso. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Deus está no controle. Bolsonaro também é um homem muito experiente, sabe exatamente de tudo que está acontecendo. As Forças Armadas estão atentas, não estão dormindo. Quem fala muito é quem não faz nada. Então, fiquem tranquilos, porque quando eles estão em silêncio, certamente é porque eles estão pensando, raciocinando, criando estratégias para, quando for oportuno, aí sim agirem. Fiquem com Deus. Até a próxima.